Opa, professor Felipe Fontoura por aqui. Então chegou a hora da gente organizar a nossa casa, porque para que os nossos projetos eles sempre estejam bem organizados, a gente precisa sempre procurar criar bibliotecas de código comum. O que é isso? É um processo de centralização de componentes que ajuda de verdade, ajuda muito na manutenção e expansão dos nossos aplicativos. Porque afinal, se a sua casa, seu aplicativo, enfim, seu projeto não estiver organizado, no momento que surgir um problema no software, vulgo bugs, ou então for solicitado para que seja acrescentado novas funções, isso vai demorar demais, vai aumentar muito o esforço de desenvolvimento até que o seu aplicativo, o seu sistema, enfim, o seu ambiente ali de trabalho fique inviável e você precise literalmente jogar tudo fora e criar um novo do zero. Então, para evitar isso, eu sugiro que você, desde o dia 1 do projeto, já comece a trabalhar de forma organizada. Ou seja, organizando dessa forma aqui que a gente vai conversar agora, tá certo? E por nossa sorte, o framework Angular, que é o framework que o Ionic usa, ele oferece a nós, os programadores, o conceito de services ou serviços. Basicamente, esses services são classes criadas pelo programador, tá certo? É bastante importante frisar isso para agrupar funções. Essas funções são agrupadas em domínios, ou seja, categorias de problemas que são agrupadas, vamos dizer assim, agrupadas nessas bibliotecas para que faça sentido, né, aquela biblioteca existir. Eu vou dar um exemplo um pouco mais concreto, um exemplo um pouco mais prático aqui. Por exemplo, a gente tem aqui o domínio bancário. Domínio bancário você já está acostumado e é o domínio que você faz desde quando você tem conta em banco, né? Você vê se inclusive alguma pessoa próxima fazer. Que basicamente é sacar. Normalmente você vai lá no banco, você pode sacar ou enfim fazer alguma coisa. Você pode inclusive depositar. É óbvio que essa função também aqui, o domínio bancário também está disponível na internet, porque o Internet Banking não é só físico na agência, mas para simplificar a gente não vai entrar nesses detalhes. E a gente também tem a função de saldo. Então, basicamente, esses são as três funções que um domínio bancário, ou seja, a categoria de problemas que a gente deu o nome chamado bancário, pode ser banco, pode ser conta em banco, pode ser poupança, enfim, o que você quiser, ela exerce essas três funções. Então, eu vou te dar um exemplo. A função saldo não faz sentido nenhum estar, por exemplo, no domínio estoque, se você estiver desenvolvendo um sistema comercial. Por quê? Porque a função saldo, ela faz sentido estar dentro da categoria de problemas chamado bancário. Esse nome, categoria de problemas, a maneira mais correta de se falar é domínio. Bacana? Então agora a gente vai criar o nosso primeiro service, a nossa primeira camada de serviço, tá certo? Para que ela possa nos ajudar a começar a organizar a nossa casa. E na programação procedural que a gente utilizou até agora, basicamente foi a programação procedural, toda a funcionalidade ela é criada em functions ou métodos na própria classe do controller. Aquele arquivo .ts que a gente abre quando a gente quer criar algum código dentro da tela. E a gente vem fazendo isso daí até agora por questões de facilidade, porque não faria sentido a gente incluir essa complexidade logo no início. Não sei se você lembra, mas, por exemplo, na classe New in Try Page, a gente já tem aquela função InsertDB, que essa função basicamente é necessária em qualquer tela do sistema, porque qualquer tela do sistema que envolva inserção, atualização, deleção, consulta de registros no banco de dados, ela necessita de criar um banco de dados SQLite, que é aquele processo que a gente já viu, tá certo? E caso você tenha notado, já existem vários códigos repetidos atualmente no nosso código de conexão e manipulação de banco de dados. E esse é o primeiro indício que a gente precisa concentrar essas funções em bibliotecas de código. Ou seja, services. Eu sempre dou o conselho para quem estiver começando a nunca sair criando milhares de services por aí, tá certo? Mas comece a criar
bibliotecas de código ou classes de serviço, falando mais tecnicamente, quando você começar a copiar e colar muito código, sabe? No nosso caso, a gente precisou copiar e colar muito código do próprio SQLite na hora de criar banco de dados e tudo mais. Então, a hora que isso começar a acontecer, ele não é nenhum critério técnico, tá? Fique tranquilo, porque tem muita gente que se concentra tanto na modelagem que acaba esquecendo de fazer o próprio programa. Comigo já aconteceu várias vezes de eu ter um programa lindo, maravilhoso, todo modelado, todo preparado para expandir, mas ainda ele não estava pronto. Ou seja, eu me preocupei mais com a planta da casa do que construir a casa em si. E é óbvio que se eu for um construtor, dando esse mesmo exemplo da casa, o meu cliente, a pessoa que me contratou, não vai querer a planta. A planta é uma mera referência, bacana? Então, faça o peso dessas coisas, que é o que eu sempre digo. Feito é melhor que perfeito, bacana? Então a gente vai agora para o código, a gente vai partir para o código, porque daí as coisas vão ficar bem mais claras na sua mente, bacana? Então eu já estou aqui no código, deixa eu só te localizar. Eu estou na classe aqui New and Try Page. Essa classe aqui, ela vem rodando, né, dentro do nosso emulador, no seu caso, seu smartphone, e essa classe ela vem desempenhando o papel de inserção e também tem um papel aqui na home de manipulação, de seleção, desculpa, não é manipulação, mas sim de seleção de intries. E aqui, já agora que você sabe dessa questão, você começa a perceber que, por exemplo, esse código aqui, SQLite Create, ele está aqui na home e também está na new and try. Bacana? Então isso daqui é um indício muito claro que você precisa começar a melhorar a organização do seu código. Legal? Para fazer isso, a gente vai utilizar o gerador de códigos do Ionic. O Ionic ele vai criar essas classes de serviço para a gente, que ele chama de provider. Tá? Então eu vou abrir aqui o meu console e vou começar a trabalhar aqui. Tá? Então vou digitar Ionic generate provider e eu vou criar a nossa primeira classe, que eu vou chamar de database. Essa classe database, não se preocupe ainda com essa estrutura, porque logo nas próximas aulas eu vou explicar da onde que eu tirei essa estrutura e também vou dar um mapa geral para você. A única coisa que você precisa se concentrar nesse momento é entender esse comando Ionic Generate e como que você consegue transportar os códigos para essa nova classe, tá? Porque o segundo problema depois dessa aula vai ser você entender quais são as classes que você precisa criar e qual é a estrutura de arquitetura que você vai trabalhar. Nesse caso, no nosso aplicativo, tá? Então, de novo, concentre-se aqui no comando. Vou dar, então, o comando Ionic Generate Provider. Ele acabou de criar para mim um provider chamado Database, tá? E com esse provider chamado Database, eu já consigo trabalhar e já consigo acrescentar os códigos que já estão repetidos, tá? Se você perceber, ele criou uma nova pasta chamada Providers e aqui está então o nosso database. Para começar, eu saio limpando esses códigos aqui. Nesse momento a gente não precisa desse objeto HTTP Client. Logo depois, nos módulos mais avançados, a gente vai explicar isso e a gente deixa normalmente dessa forma, ok? A gente vai pegar então e primeira coisa que a gente vai fazer é transportar, ok? Essa função do SQLite Create para lá. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro transportar isso aqui, tá? De princípio você pode copiar, mas depois, quando você estiver mais acostumado, você já sai recortando as coisas, que vai ficar bastante tranquilo, tá? Eu vou voltar para cá e agora eu vou fazer essa função e vou acrescentar aqui. A gente vai criar uma função aqui, tá certo? Um método privado. Depois, de novo, nas aulas mais avançadas, a gente explica um pouco melhor esse conceito de programação orientada a objeto, que é privado, que é público. Agora, de novo, vamos se concentrar no código entregue para o cliente, tá? Vou colocar aqui, ó, initdb e depois eu explico o porquê desses nomes, mas primeiro só siga o método, tá? SQLite. This SQLite e agora eu preciso vir aqui e eu estou copiando, obviamente, no meu código, você também pode fazer isso, e eu vou
disponibilizar aqui o objeto SQLite. O objeto SQLite você já sabe o que é, tá? Ele é um objeto do banco de dados e eu vou colocar aqui, ó, this initDB. Ou seja, no momento que essa classe Database Provider for construída, for inicializada, eu vou chamar essa função initDB. Essa função initDB nada mais é do que uma função que cria o banco de dados. Essa função de criação de banco de dados, ela vai ser importante para deixar todo o sistema, nesse caso nosso aqui, um aplicativo, preparado para fazer conexões. Bacana? E é sempre interessante chamar ela no momento que esse aplicativo está carregando no telefone da pessoa, no smartphone, no caso. Tá? A gente sabe também que a gente precisa agora aqui manipular com den, e o den vocês já sabem o que é. Eu vou colocar aqui, ó, db SQLite object, não é assim? Então eu vou colocar agora aqui e vou fazer isso aqui. Tá? Então, a partir desse momento, você já sabe que ela está criando e devolvendo nesse objeto aqui a conexão. Para que a gente possa tornar essa conexão sempre utilizável, ou seja, para que eu abra apenas uma vez esse arquivo e deixe ele, vamos dizer assim, entre aspas, aberto, eu vou criar um atributo aqui que é chamado de dbConnection. Esse atributo aqui, dbConnection, o que ele vai guardar? Ele vai guardar exatamente essa variável, this dbConnection igual a db. Ou seja, toda vez que eu precisar usar o banco de dados, eu não vou mais criar um banco de dados, dar o initDB, enfim. Uma vez que ele criou e deixou lá, tá bom? A gente sempre precisa trabalhar também com o cat. O cat é sempre importante para que ele possa sempre capturar erros, bacana? Então, a nossa primeira função do initDB, ela já está disponível aqui para que você possa utilizar. Aliás, você não, para que essa classe Database Provider possa utilizar, porque ela é uma função privada, ela é uma função que apenas esta classe pode utilizar. Então, é uma função interna. É como se você estivesse trabalhando com o motor de um carro, por exemplo, e você não trabalha diretamente com o cilindro, com o óleo, que tudo aquilo que faz o motor trabalhar. A sua interface com o motor do carro é o acelerador, tá certo? Então, um acelerador seria basicamente uma função, um método público que dá acesso externo e aquelas coisas do carro, do motor, enfim, trabalhando, seriam funções internas, ou seja, privada, tá certo? Se você já sabe um pouco mais sobre programação orientada a objeto, você entende um pouquinho mais do que eu estou falando, mas se você não sabe também, siga esses exemplos aqui, bastante simples, para que a gente possa começar a trabalhar, tá? Você sabe também, baseado nessa receita, que a partir do momento que eu crio o banco de dados, eu também preciso criar as tabelas, não é mesmo? Ou seja, eu preciso deixar essas tabelas prontas para uso. Então, no melhor momento de eu fazer isso, é no momento que eu estou criando o banco de dados. Cria um banco de dados e já cria as tabelas. Para poder fazer isso, eu vou separar novamente num próximo método. Por que eu gosto de separar em métodos? Porque fica bastante fácil de eu entender, né? À medida que você vai lendo, é basicamente alguém te dizendo o que precisa ser feito. E evita bastante o uso de comentários desnecessários no código. Eu vou criar mais um método, private, chamar isso aqui ó, de create tables, tá? Create tables, e esse método aqui ele vai ser chamado this create tables aqui. Ou seja, no momento que ele criou o banco de dados, deixou tudo pronto, eu vou chamar a minha criação de tabelas. Dessa criação de tabelas você já sabe como que deve ser feito, por isso eu vou economizar nosso tempo aqui e vou criar. A única novidade que você precisa entender é que nesse momento eu estou criando uma tabela chamada categories. E depois você, com o código fonte desse programa, você pode entender melhor toda essa estrutura. Mas basicamente o que eu estou fazendo? Criando um ID, criando um nome para a categoria, criando uma cor, tá certo? E disponibilizando aqui uma outra flag chamada CLE padrão. Bacana? Então fiz isso daqui, ele dá o den, ele escreve tabelas criadas com sucesso ou então erro ao criar as tabelas. Legal? A próxima função que eu preciso criar é uma função que carrega os dados.
tá certo? Porque as categorias, a princípio, no nosso aplicativo, elas vão ser categorias fixas. Isso, em termos de regra de negócio e customização para o usuário, tem pontos positivos e negativos, tá? Quando eu não deixo um usuário editar as categorias, ou seja, ele acrescentar lá, por exemplo, lazer, compra no supermercado. Quando eu não faço isso, eu forço esse usuário a ser uma pessoa mais organizada com as categorias que eu entrego para ele. E, principalmente, eu como provedor desse aplicativo, eu posso criar estatísticas de grupos de usuário e depois, mais para frente com a minha empresa, vender essas informações de estatística, tá certo, para outras empresas. Por exemplo, a gente tem um aplicativo chamado Conta Azul. O Conta Azul, se eu não me engano, é o nome desse aplicativo. O que ele faz? Ele não deixa editar categoria. Só que pensa que milhões de usuários estão usando. Ele tem lá a informação de quantos reais cada pessoa está usando, por exemplo, para compra. E ele pode vender e ganhar muito mais dinheiro com essa informação. Só que ele deixa, obviamente, os usuários um pouquinho mais tristes, porque esses usuários eles não conseguem fazer a customização e colocar as categorias deles, tá bom? Eu vou deixar dessa forma, que é o jeito que eu coloquei comercialmente o Smart Money, mas você, como dono do Smart Money também, e você vai customizá-lo ao seu gosto, você depois pode fazer telas de inclusão de categorias, enfim, você fica à vontade para brincar, tá? Então, sem mais delongas, eu vou criar mais um método, também vai ser um método private, chamado Load Records. Esse método aqui, ele vai carregar. Eu vou colocar um pequeno comentário aqui, ó. Carregar os dados padrão. E aqui, criar as tabelas. É meio que implícito, mas é sempre bom deixar esse comentário. Então eu vou deixar aqui carregando os métodos, tá? E aqui eu vou começar colocando um console log para que a gente possa entender direitinho, basear. Eu já vou chamar essa função aqui, ó. Load records. Load records. Ou seja, criou as tabelas, ok? Ele dá o load records, que é carregar os dados. Uma vez que eu carreguei esses dados, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui popular essas tabelas. Tá certo? Então, o que é? Eu vou aqui dar o SQL batch, que é exatamente o mesmo processo, só que em vez de eu criar uma tabela com create table, eu vou dar um insert. Insert into categories, que é o nome da tabela, com os nomes que eu quero aqui. Aqui eu ainda coloquei nome meio programador, só para a gente brincar, tá? Aqui eu coloquei categoria 1, 2, 3, mas depois no seu aplicativo você pode estar trabalhando com os nomes corretos, como lazer, compra, combustível, enfim, você faz um pequeno mapeamento para que você possa trabalhar, ok? No momento que você for iniciar esse banco de dados e criar esses registros com load records, o que vai acontecer? Ele vai dar inserção. Só que se você perceber que foi o mesmo problema que a gente teve com o create table, isso aqui vai ser executado todas as vezes. E o insert, ele não tem uma espécie de insert into if. Ou seja, ele é uma inserção forçada. Então, se eu deixar essa inserção aqui dessa forma, sem verificar se a tabela categorias já está populada, a cada início do aplicativo, o que eu vou fazer? Inserir mais X categorias. No nosso caso aqui, mais 3 categorias por execução do aplicativo. Isso vai fazer com que o seu aplicativo, a cada execução, ele insira novas categorias e você já percebeu que a gente precisa evitar que isso aconteça. Para que evite que isso aconteça, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar esse if aqui, tá? Eu já te explico. Ou seja, eu dou um select count id as quant, esse nome aqui eu escolhi, que eu quero colocar, from categories. Recebo o data, a gente já viu o que é um select, a gente já brincou de select já nas aulas passadas, então evita um pouco de eu ter que explicar novamente para você, mas basicamente o que você vai precisar fazer? Olha só, seleciona para mim com um count, a única novidade talvez seja para vocês count, mas ele vai retornar um número, por exemplo, se tiver 10 categorias lá, ele vai retornar o número 10 para você, tá certo? Você vai pegar aqui esse número 10 no
desse objeto data, e na verdade eu estou até postando aqui no log, ó, categories in database, coloquei aqui, ó, data rows item 0, que é a primeira posição do registro, porque aliás esse registro só retorna uma posição, e o nome do campo que eu estou colocando aqui. Baseado nisso, o que eu preciso fazer? Só preciso colocar um if, né? Ou seja, if data rows item 0 quantidade igual a 0. Então, se significa que é quantidade 0, o que eu faço? Eu venho e executo esse código, não é isso? Que é o que estava lá. Ou seja, ele vai ficar guardado dentro desse if para que eu execute somente se a minha tabela categories estiver vazia. Dessa forma, vai fazer com que eu não precise sempre esvaziar banco de dados ou fazer qualquer coisa desse tipo. Tá bom? Uma coisa que também falta aqui nesse den, tá? Eu vou recolher aqui o den. Você sabe que depois do den sempre tem que existir um cat, tá? Então execute a SQL, select, ele dá o den, ele dá o cat se alguma coisa dá errado. Bacana? Basicamente é isso que você precisa fazer, tá? Eventualmente também, durante os seus testes, você vai precisar dropar essas tabelas. As tabelas in try e categories. O que é dropar uma tabela? É limpar todos os registros dessa tabela sem nenhum critério. Simplesmente você esvazia tudo, tá? Essa função utilitária eu criei e chamei de drop tables. Tá? Essa função aqui, drop tables, você sabe que ela não vai ser chamada, vai ser chamada eventualmente em algumas situações. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, olha só, coloco o drop table aqui, this, drop tables, e comento ela. Tá? Ou seja, quando eu quero literalmente rodar isso aqui forçado, eu venho aqui, descomento, rodo o meu aplicativo, ele dropa as tabelas, cria as tabelas zeradas, porque ele vai começar a criar aqui, e daí ele começa a fazer todo o processo. Quando você for entregar esse aplicativo para o seu cliente, colocar lá na Play Store, é óbvio que você não vai entregar com esses drop tables aqui, porque senão você vai arrumar confusão. Você vai apagar todas as tabelas de todos os seus usuários, tá bom? Então você precisa ficar muito atento. E é claro que, hora ou outra, ele pode reclamar, falando que essa função aqui, ó, ela não está sendo utilizada. E não está mesmo, porque na verdade aqui você está dando o drop table. Bacana? Então, o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa começar a trabalhar com esse database aqui, na verdade. A gente precisa agora começar a trabalhar com ele. Mas uma coisa única que falta aqui é que a partir do momento, eu estou voltando aqui no new try para explicar para você, a partir do momento que eu inicio esse banco de dados, eu tenho esse objeto database disponível aqui. E utilizando ele de forma privada, até eu coloquei aqui DB Connection, eu não consigo. Ou seja, eu preciso expor isso aqui. Uma das formas da gente expor vai ser com o get. Tá? Vou colocar aqui get db SQLite. E a única coisa que ele vai retornar é esse atributo aqui, Database Connection, essa, entre aspas, variável, tá? Isso aqui é uma das coisas de modelagem de banco de dados, que, de novo, você não precisa se preocupar nesse momento. Vai ter a hora certa de você se preocupar com isso. Simplesmente siga aqui, copie. É como se você tivesse entrado hoje na primeira vez na vida numa academia de artes marciais e o professor chega lá na frente, né? Todo mundo já viu pelo menos na TV, em algum filme. Você chega lá na frente e você começa simplesmente a repetir aqueles movimentos que o professor está te colocando lá na frente. É nesse exato momento que você se encontra agora. Você simplesmente vai repetir. Bacana? Não fique chateado com isso ainda. Vai ter a hora correta, tá? Mas voltando aqui, a gente vai começar então a trabalhar. Então, no new try, agora a gente pode tirar todos esses códigos que eles estão agora nos atrapalhando. O primeiro código que a gente vai tirar e vai deixar é esse SQLite. Só que agora a gente vai fazer o quê? Database, ela vai ser um database provider. Tá certo? Ou seja, a nossa classe, a nossa biblioteca que a gente acabou de criar, ela já tem agora todas as funções de banco de dados. Então, no momento que eu fizer esse database provider, ele vai ficar disponível aqui para mim. Então, ao invés de eu chegar agora aqui e dar um create no banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou afastar um pouquinho esse código para que você possa entender. This database
ponto .db, ou seja, esse ponto .db é esse DB aqui, tá bom? Eu vou então pegar essa classe e retornar esse objeto de conexão, porque lembre-se, ele já fez a conexão no momento que o aplicativo estava rodando. Depois, com os consoles log, vai ficar um pouco mais claro para você, tá? Database.executeSQL. O executeSQL já vai ser a função que você precisa fazer. Então, olha só, eu vou recortar isso aqui para que fique mais claro para você e a gente possa economizar. Insert values, tá certo? Agora esse DB eu vou pegar daqui, ó. Peguei daqui e o que eu faço? Retorno para cá. Ou seja, vamos afastar um pouco mais para tirar o seu foco aqui. Então, no momento que ele dá o insert DB, o que eu faço? Montei o meu SQL continua o mesmo, tá? Executei a função execute SQL, passando o SQL, passando o data, que você já está acostumado a fazer. Rodei com then, rodei com cat, tá? Agora, todos esses códigos aqui, ó, todas essas coisinhas que ficaram, você pode apagar. E se você perceber, o seu código já ficou muito mais limpo do que já estava antes, porque você não precisa mais fazer o quê? Você não precisa mais ficar criando banco de dados à torta direita. A única coisa que a gente precisa fazer nesse mesmo processo é do home, né? Da tela home, que ela tem aqui também a mesma coisa. Então, vou colocar aqui public database base provider, tá? Coloquei aqui o database e vou colocar aqui, ó, pegar o objeto, já vou chegar direto e vou apagar. Ponto .db. Depois eu ajusto a ordenação. Aqui é this database. Eu venho aqui então e coloco aqui, ó, início do teste DB. Eu dou um select no try, isso aqui você já está acostumado. Agora eu dou o execute SQL da conexão que está aqui no meu database. Tá vendo? O DB, tá? Eu estou aqui mudando de tela toda hora para ficar mais claro para você. Ela vai retornar um values da this and tries, tá certo? E agora a gente vai testar simplesmente por alterar esse código aqui. É importante que a gente teste. Antes eu vou limpar esses dois objetos aqui que não são mais necessários, né? A gente acabou de limpar. Vou dar aqui um new try e também vou limpar. Vamos lá mudar agora para o meu emulador, no seu caso, para o seu smartphone, para a gente ver como é que vai ficar isso aí. Bom, então aqui você pode ver que o nosso emulador já está trabalhando. Eu vou abrir também aqui o console para mostrar para você. Então, eu fiz o quê? Olha só, ele começou a trabalhar, launch, né? Angular is running, que é Open Database, Create Tables, Load Default Data, início do teste do DB, né? E tabelas criadas com sucesso. Aqui ele fez alguns carregamentos que ele colocou aqui nos últimos lançamentos. Enfim, e aqui eu vou fazer o primeiro teste. Vou clicar aqui em adicionar. Vou digitar um valor aqui, ó, 547. Essas categorias agora já existem no banco de dados, então tem que carregar. E ele carregou aqui, ó, 547. Bacana? Então, esse é o primeiro indício que a nossa biblioteca database ela está funcionando com sucesso. Ela fez o que deveria ser feito. E agora aqui eu vou mostrar para vocês. Eu vou habilitar aqui descomentar, vou dar um drop table. No momento que eu der um drop table, ele vai começar a subir. E aqui ele deu um erro. Vamos ver. Eu vou subir o Ionic de novo. No momento que ele está subindo aqui, ele vai voltar com o Android. No meu caso aqui com o emulador. Tá? Ele deu um launch. Vamos voltar. Olha só, ele deu um drop em database, create tables de novo. Se eu voltar aqui para o meu emulador, se ele tiver carregado vai estar certo. Aqui, os últimos lançamentos está vazio. É dessa forma que eu faço. Então, vou aqui dar um save de novo. Se ele der um erro aqui no Ionic, eu dou Ctrl C, volto de novo. Você sabe que o Ionic, qualquer erro, qualquer coisa que aconteça, muitos dos erros é acontecido por falta de sincronia do JavaScript com o seu emulador ou com o seu telefone. Basta você fazer esse processo e ele volta ao normal. Tá certo? Aliás, eu não sei, para ser bem sincero com você, se é um procedimento normal ou não, mas enfim.
Vamos lá, voltando aqui para o meu emulador, ele está aqui. Aliás, ele carregou 3 categorias no banco de dados. Existem 3 categorias. A próxima coisa que eu preciso fazer só para ajustar esse programinha, né, é carregar as nossas categorias no banco de dados. Para carregar essas categorias, eu venho aqui no New and Try. Aliás, deixa eu mostrar para você primeiro o contexto do problema, que as categorias estão fixas. Então, se eu vier aqui no New and Try HTML, ele está com as categorias fixas. As categorias elas precisam vir do banco de dados, não é mesmo? Para que eu possa começar a trabalhar com isso aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui uma variável chamada categories. É o mesmo processo, literalmente, da home, que a gente vem trabalhando aqui, ó. Crio entries, daí eu dou load data. É esse mesmo processinho aqui, só que eu vou fazer aqui, tá bom? Categories. Agora eu vou criar uma função aqui chamada load data. E vou fazer o quê? Vou colocar aqui o carregamento das categorias. Vou vir aqui no home. Aliás, vou ser um pouquinho preguiçoso, tá? Vou vir aqui no home, copiar e vou adaptar o nosso código. Então, venho aqui, select from, categories, SQL, fiz aqui, ó, this, categories, push, data, vamos ver que ele está reclamando aqui um pouquinho, home, vamos ver só como é que eu fiz o entries. Entries eu fiz desse jeito. Categories também, vamos lá. Data. My type is not just values. Bom, vamos rodar assim. Depois a gente entende o problema. Vamos continuar aqui. Vou voltar aqui então na minha tela, tá certo? E vou colocar esse código aqui, ó. Para economizar o seu tempo, o que eu vou fazer? Eu copiei e colei, você já vai entender. Porque, de novo, é o mesmo processo da home. Eu dou um let, dei o ng-for dentro do option, porque o option é a tag que eu quero repetir. Dei o let category of categories. Categories está aqui, categories está aqui, sem problema nenhum. Então eu peguei aqui, primeira coisa, o category.id como value, coloquei aqui requerido e coloquei o categories.name. Professor, da onde que você está tirando esses nomes? Eu estou tirando aqui do meu banco de dados, olha só, categories ID e categories name. Bacana? Então, para que isso fique bastante claro aí para você. Vamos ver agora aqui o que está acontecendo para que a gente fique inteirado do problema. Que é aquele probleminha da variável aqui. N. Variável data. Ele está subindo o meu emulador agora. E ele vai subir o Ionic. É bom sempre você analisar aqui que se o seu smartphone ou o seu emulador travar no launch success, ele vai travar aqui com você, tá certo? Isso aqui é o indício de erro, bacana? Então a gente vai aqui entender o que está acontecendo. Categories, já sei o que é. Eu coloquei aqui 2 pontos, tem que ser igual. Ou seja, eu atribuí por uma coleção vazia, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Atribuir. Na verdade, eu tinha colocado 2 pontos aqui, porque eu errei. Você viu que ele sumiu o erro. Vamos voltar aqui. Acontece. Ele dá aqui categorias ID 3. Vamos ver como é que está o emulador. O emulador está aqui. Cliquei aqui em adicionar. E as categorias não subiram. Tá? As categorias não subiram porque eu não dei o load data. O load data eu posso fazer em vários cenários. Mas se você assistiu às aulas lá em que eu coloquei o ciclo, né? O ciclo de vida da view, você sabe que existe isso aqui, ó, onView did
load. Então aqui nessa função, ela é sempre executada a cada vez que eu subo a tela, a cada vez que eu mostro a tela. E isso é importante porque se você tiver um processo lá atrás que o usuário insere novas categorias, você precisa recarregar essas categorias a cada vez que essa tela abre, porque senão a categoria que ele acabou de incluir, ela não aparece, porque você só carregou uma vez e não carregou depois. This load data. Tá? Se eu vier aqui de novo, vou voltar aqui no meu console, vou voltar aqui no meu emulador, vamos ver o que ele está reclamando aqui agora, execute SQL, de novo, o que eu vou fazer? Voltar aqui, isso é já um erro que eu reportei para o pessoal do Ionic, tá certo? Essa falta de sincronia, porque se ele permite que a gente utilize ele com a tela aberta, seria interessante que não acontecesse isso, mas a gente, como todo bom programador, a gente precisa sempre ser flexível, tá? Então vim aqui e as categorias do banco de dados, elas estão abertas, então basta eu pegar e incluir, tá certo? Aqui ele deu um pequeno erro, mas foi um erro de validação no meu banco de dados, tá certo? Que eu já vou corrigir, porque ele está falando o seguinte, olha só, eu não consigo inserir na tabela específica lá, que é a tabela entries, porque ele está falando que o campo entry at, ele está vazio. Vamos voltar aqui agora, não sei se você lembra, mas a gente havia trocado esse SQL aqui e agora ele tem um campo entry at com not null. O que significa o not null? Significa que ele não pode ser vazio, tá bom? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e ainda não vou incluir esse valor aqui vai ser nas próximas aulas, umas aulas um pouco mais avançadas, então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fixar o valor aqui. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Amount, estou aqui em tries, vou colocar aqui, ó, em try at, que é o campo que eu preciso, e simplesmente eu vou colocar aqui, ó, 1, tá? Vamos ver se o 1 bate com o campo de datetime que ele está precisando. Vamos ver. Ele demora, dependendo do PC, ele demora alguns minutos, outros não. Vamos lá. Vamos lá. Então, ele está preparado. Categoria 2. E aí? Ele inseriu. Legal? Então, basicamente é isso que você precisa fazer e basicamente é assim que a gente vai começar agora a trabalhar dentro das nossas aplicações. A gente vai começar a criar bibliotecas padrão para que você possa começar a manipular as coisas corretas. No nosso caso aqui, a manipulação correta do banco de dados, tá certo? E depois, mais para frente, a gente vai começar a criar cada vez mais componentes para que a sua aplicação ela possa ficar realmente profissional. Eu vou encerrando essa aula por aqui, porque na próxima aula agora a gente precisa começar a trabalhar com essa camada de dados, porque não é legal você começar a espalhar as estruturas do banco de dados por todas as etapas do seu sistema. Ou seja, você precisa concentrar esses comandos SQL em uma classe de serviço, tá bom? Porque senão, o que acontece? Você amanhã mudou a classe, a tabela entries. Você acrescentou mais um campo, ou tirou, enfim, todas as suas telas que chamam o seu insert. Se elas estiverem espalhadas no sistema, como ela está espalhada aqui, ó, pode ter uma new entry, outras telas que utilizam essa tabela entries, você precisa sair vasculhando o seu sistema inteiro. Talvez um aplicativo de poucas telas isso não seja necessariamente um problema, mas em um sistema grande é um problemão, tá bom? Então a gente já vai resolver, eu já vou te ensinar a resolver as coisas da forma correta para que você cada vez caminhe para ser um profissional completo. Bacana? Eu vou ficando por aqui então. Se você gostou dessa aula, comenta aqui no nosso clã, comenta no nosso fórum de alunos. Também não esqueça de marcar a estrelinha aqui com a nota que você achou. Bacana? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.